Oi, pessoal, meu nome é Isabel. Eu sou uma mulher de cabelos claros, pele clara. Vivo na Inglaterra e hoje tenho 34 anos. Mas a história que eu quero compartilhar com vocês hoje é quando eu tinha 22 anos, quando tudo começou. Foi nessa época que eu conheci o primeiro homem que ingenuamente eu pensei ser o amor da minha vida. O nome dele, Caleb. Ele era um rapaz muito bonito, moreno, de olhos escuros, e ele né, descendente de iranianos. Para quem não sabe, o Irã é um país localizado na Ásia Ocidental. Naquela época, o Caleb tinha 24 anos. Ele parecia ser tudo aquilo que uma mulher poderia desejar. Mas, com o tempo, ele acabou se tornando a minha maior decepção. E o meu primeiro grande erro também. Nós nos conhecemos na faculdade. Eu cursava administração enquanto ele estudava medicina. No começo, tudo parecia perfeito. Sempre é tudo perfeito no começo. Éramos um casal jovem, cheio de sonhos e planos. Nós vivíamos o nosso amor com intensidade, aproveitando os poucos anos de felicidade que nós tivemos juntos. Nosso relacionamento até então era muito leve, nós saíamos bastante para cinema, teatros, nós gostávamos muito de ter uma vida mais badalada, de sair, de conhecer coisas novas. Tínhamos um relacionamento muito intenso mesmo e, né, cheio de promessas que íamos se casar, que teríamos filhos, uma família bonita, grande, porque eu sonhava com isso desde que eu era criança. Eu acreditava de coração que eu estava vivendo uma linda história de amor. Caleb, ele se formou primeiro e logo começou a trabalhar na área que é médico. E rapidamente ele se tornou muito respeitado na medicina, muito bem visto por todos, né, o Dr. Caleb. E como uma prova de amor, ele também decidiu investir em mim. Ele decidiu pagar o restante da minha faculdade. Na época, aquele gesto dele significou muito para mim. Eu achei que fosse uma das maiores demonstrações de amor que alguém poderia fazer por alguém, porque eu sentia assim que eu ia ser eternamente, porque ele estava investido em mim, ou seja, ele me queria com ele no futuro. Porque ninguém investe em alguém que não pretende, né, ter um futuro juntos, né? Então eu sou muito grata a ele por isso. 2 anos depois, eu concluí o meu curso de administração e eu consegui trabalhar também na minha área em uma empresa muito grande e muito boa. Caleb, ele parecia feliz com o meu sucesso. Ele me incentivava muito na minha profissão e dizia sempre, sempre que ele tinha orgulho de mim. E eu ficava radiante porque todos nós queremos ser admirados pelos nossos parceiros, né? Eu também elogiava muito ele, por ele ser reconhecido, e ele também fazia isso comigo. Depois de algum tempo, nós começamos, de fato, a viver juntos, porque até então a gente ainda não vivíamos juntos. Nós compramos uma casa onde eu acreditava que passaríamos o resto da nossa vida. Para mim, aquela casa representava o nosso futuro, a nossa união, o nosso lar tão sonhado. E nossos familiares e amigos estavam muito felizes com a nossa relação, todos pareciam torcer muito por nós. Depois de 3 anos vivendo juntos, eu comecei a acreditar que finalmente realizaria o meu grande sonho, que era entrar na igreja vestida de noiva. Então, o Caleb, ele preparou uma linda celebração e me pediu em casamento. Poxa, pronto, estava feita. Eu fiquei profundamente emocionada. Era tudo exatamente como eu queria. A vida, na minha cabeça, assim, tava tudo indo muito perfeito. Não tinha como dar nada errado. Eu estava vivendo, eu repito, né, um sonho, porque quando eu paro para lembrar de tudo isso, eu não acredito no que aconteceu depois. Mas voltando para a parte do pedido, aquele pedido parecia confirmar tudo aquilo que eu acreditava. Ele queria ter uma vida comigo, ao meu lado. E a partir daí,
Nós dois ficamos muito envolvidos com os preparativos do casamento. Eu amava, assim, ver as coisas para o casamento, porque, como eu disse, né, era um sonho. Então eu amava ir atrás dos fornecedores, de ver o que a gente ia colocar no nosso casamento, né? Eu escolhi um vestido de noiva lindo, 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 com uma cauda enorme, decorada com flores. Lindíssimo. Caleb, ele escolheu um terno azul escuro, muito bonito também, com alguns detalhes assim prateados, eu lembro até hoje. E fizemos os convites com as nossas próprias mãos, decorados com a imagem de duas alianças de casamento. Nós dois estávamos muito envolvidos. O meu sonho estava cada vez mais próximo. Parecia que a ficha ainda não tinha caído. Mas tudo mudou drasticamente. Parece até um conto assim de novela. Tudo isso mudou drasticamente 5 dias antes do nosso casamento. 5 dias. Caleb decidiu fazer sua despedida de solteiro com os amigos. E o lugar escolhido foi um resort em Londres. E eu, por outro lado, não quis fazer nenhum tipo de despedida. Eu decidi passar o meu tempo me divertindo com as minhas amigas, em um piquenique que a minha amiga teve a ideia, né? E em uma praça cheia de flores coloridas, era uma praça bem famosa na minha cidade. E era um lugar, assim, que o pessoal de fato fazia piqueniques, era bem bonito, instagramável, tiramos várias fotos. E porque parecia um verdadeiro jardim. Então, eu sempre amei flores, então eu estava no paraíso também. Parecia encantado. E parecia para mim também ser um grande sinal, assim, que tudo estava perfeito e dando certo. Eu cheguei a pensar isso, na verdade, no dia que eu estava lá. Os meus pais também estavam muito contentes. Eles pareciam felizes em me ver casando, principalmente porque eu era a caçula de 3 irmãos e a única filha mulher deles. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, muito bonitos, meus irmãos, e fomos sempre unidos. A família do Caleb também parecia contente. Eles aprovavam a nossa relação e faziam votos de felicidades pra gente. Eu via que eles gostavam do nosso relacionamento, de nós dois juntos. Porém, eu jamais poderia imaginar que aquela despedida de solteiro que Caleb foi para aproveitar com os amigos acabaria sendo o início do fim para mim. Se eu soubesse antes, é que a gente não leva maldade nas coisas. Pra mim, eu pensei, não, é só uma despedida, ele vai aproveitar com os amigos, mas na verdade, isso tudo foi o começo de um terrível pesadelo que não acabaria tão cedo pra mim. Um dia antes do casamento, quando Caleb voltou da despedida de solteiro, eu percebi que ele estava diferente. Ele não parecia empolgado, não parecia feliz, estava distraído, distante, como se a mente dele estivesse em um outro planeta, em outro lugar. Naquele momento, perguntei de forma amorosa: Meu amor, está tudo bem com você? O que está acontecendo? Por que você está meio estranho? E eu dei uma risada, eu lembro que eu dei uma risadinha assim, pra não pesar o clima, né? E ele tentou disfarçar, mas eu percebi que ele tava com a voz um pouco, assim, não estava normal, estava meio nervosa. E ele respondeu: não é nada, é somente nervosismo. Amanhã praticamente seremos marido e mulher. Espero que tudo ocorra bem na nossa vida. Enfim, ele falou algo que eu me lembro, algo mais ou menos assim, que estava tudo bem e que amanhã nós vamos se casar e que ele esperava que tivéssemos uma vida assim, que a nossa vida seja, é algo assim, que nossa vida fosse boa, enfim, pelo que eu me lembro, né? Depois disso, ele me pegou pela cintura e nós abraçamos, ele me deu um beijo, ok, até aí tudo bem. Em seguida, cada um voltou para sua casa para se preparar para o grande dia. No dia seguinte pela manhã, fui até o local da festa. Era um salão lindíssimo, onde eu vi a empolgação dos amigos, dos funcionários contratados para fazer a decoração.
Tudo estava sendo preparado com detalhes dourados e prateados. Havia flores lindas em todos os cantos, rosas de todas as cores. Muito lindo, tudo muito lindo. Minhas amigas pareciam as mais empolgadas. O único que não parecia animado era Tony, um amigo, muito amigo do Caleb, de longa data. Eu perguntei para o Tony se havia alguma coisa de errado. Porque a mulher tem aquele sentido, né? Como que a gente fala que é o sexto sentido? A gente sente como quando tem alguma coisa que não está certo. Ele disse que era apenas impressão da minha cabeça e que eu não deveria me preocupar. Mesmo assim, aquele sinal ficou marcado na minha mente. Eu também notei que Caleb não estava no local, mas iludida, né? Não levei tudo a ferro e fogo, né? Acreditei que talvez ele estivesse se preparando emocionalmente para aquele dia, porque todos ficam nervosos, né? Eu já tive vários amigos, já participei de casamento de vários amigos e que todos falaram que todos ficam nervosos no dia e a mão soa e fica preocupada. Ai, meu Deus, vou casar, mas até então é para ser uma emoção, um nervosismo bom, não um nervosismo ruim. Eu então decidi ligar pro Caleb. Ele atendeu. Eu perguntei novamente se estava tudo bem. Ele disse que não precisava se preocupar. Falou para eu seguir em frente com os preparativos. Estava tudo certo e que à noite nós nos veríamos. Algumas horas antes da cerimônia, com a ajuda das minhas amigas e da minha mãe, tudo parecia estar indo conforme o planejado. A maquiagem me fazia parecer um verdadeiro anjo de luz. Eu preferi uma maquiagem mais light, assim, mais leve, com mais ênfase no olho, no olhar. E ficou perfeita a maquiagem dos meus sonhos. Eu estava acompanhada das minhas damas de honras e sentia que aquele seria o dia mais feliz da minha vida. Quando eu cheguei à igreja, notei todos os convidados reunidos. Era cerca de 150 pessoas, entre nossos amigos, parentes, familiares. Todos estavam sorrindo, felizes, com o novo passo que seria dado para nós dois. Eu fiquei esperando o Caleb chegar, mas ele não chegava. Cerca de 2 horas intensas se passaram. 2 horas. Eu não sei como que eu esperei 2 horas, mas eu creio que é porque já tá tudo, sabe quando já está tudo pronto, você não quer acreditar que aquilo tá acontecendo ou poderia acontecer? Então, eu esperei o máximo. Eu fui esperando, porque eu falei, não, deve ter acontecido alguma coisa. Começamos a ligar pra ele, todos ligando praticamente. Meus pais, eu, algumas amigas, amigos, e nada, mandando mensagem e nada. Naquele momento, um sentimento de apreensão e nervosismo começou a tomar conta de mim. As pessoas também começaram a ficar inquietas, já vendo que alguma coisa de errado estava acontecendo. Porque não é normal atrasar 2 horas. Ainda mais o noivo é o primeiro que tem que chegar antes da noiva. O que teria acontecido com ele? Todos estavam se perguntando. O tempo passava e eu continuava ali vestida de noiva, esperando por aquele homem que dizia me amar, que tinha me pedido em casamento e que tínhamos planos de viver uma vida junto. Então, o meu celular tocou. Uma longa mensagem de texto. Não foi nem capaz de ligar, foi uma mensagem de texto, apareceu na tela. Era dele. Quando eu li aquela mensagem, tudo desmoronou. Tudo. Eu vi tela preta. Eu estava vestida de noiva. Só de lembrar daquele dia, pra mim, eu já fico até tonta. Tonta, porque eu cheguei a dar uma como que fala? Eu cheguei a esmorecer. Eu não lembro muito bem dessa parte, mas as pessoas que estavam ao meu redor me falaram que eu cheguei a esmorecer. E ficou tudo preto, assim, pra mim a tela. Daí trouxeram uma água com açúcar, viram que com certeza alguma coisa já não estava certo. E os convidados lá esperando. Ele tinha me mandado uma mensagem e o conteúdo da mensagem era algo nesse estilo.
Ah, Isabel, já não era nem meu amor, era Isabel. Lamento tudo, que tenha que acontecer assim. Estou cancelando tudo. Eu não posso me casar com você. Eu conheci uma pessoa que foi amor à primeira vista. Eu senti com ela algo assim que eu nunca senti. Estou fazendo tudo por um bem maior, algo nesse sentido. Ou seja, que ele estava fazendo isso porque ele tinha que seguir o coração dele, que ele tinha que seguir aquilo que ele estava sentindo, e ele, naquele momento, algo muito forte estava dizendo para ele que não era para casar comigo. Algo assim, que eu me lembro porque foi um textão enorme e eu me lembro que ele falou mais ou menos essas palavras. Gente, é inexplicável. Quando eu li aquelas palavras, pra mim, tudo desabou. Tudo, 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 tudo. Meu coração quebrou em pedaços, minha alma parecia ter sido rasgada, sabe? É um sentimento que eu não desejo pra ninguém. É um sentimento, assim, terrível. As pessoas estavam ali esperando o casamento. Gente, foi algo, assim, inexplicável. Tudo aquilo que eu acreditava virou cinzas, pó. Então, as lágrimas começaram a brotar nos olhos. Quando eu levantei, assim, e tomei mais consciência. Já borrei toda a maquiagem. Eu olhei pro púlpito da igreja e vi alguns parentes dele. Porém, eu percebi que os pais e os irmãos dele não estavam lá no púlpito. Quando eu olhei. Pouco tempo depois, eles chegaram com o rosto pálido. O semblante, assim, estava extremamente abalado. O olhar, assim, triste. E o pai do Caleb veio até mim e explicou que seu filho havia fugido. Ele não sabia como me falar, curto e grosso, né, que a gente fala, que foi o Caleb fugiu. Não sei o que falar e ele fugiu, ele tinha esvaziado as contas que mantinha comigo, inclusive o dinheiro que seria usado para pagar parte do nosso casamento. Ele deixou uma carta explicando tudo e dizendo que ninguém deveria ir atrás dele, porque ele tinha feito aquilo de forma pensada, que ele, como eu falei, né, que ele mandou na mensagem pra mim, que ele tinha que seguir o coração, que ele tinha que seguir aquilo que ele sentia de fazer e que ele deveria sentir paz em casar comigo e não sentir algo assim ruim, algo assim perturbador, que era o que ele estava sentindo. Aquilo me destruiu ainda mais. Foi o prego no caixão daquele casamento. Aquela união que no início parecia tão bonita se transformou em destroços. A vida que eu acreditava estava construindo morreu ali diante de todos. De todos. Ele me fez passar essa humilhação. Ele me fez passar essa humilhação. Eu conseguia notar os olhares de pena em minha direção. Eu não sabia como explicar para 150 pessoas naquela igreja que o noivo havia rompido comigo por mensagem e que tinha fugido com outra mulher e que eu havia sido abandonada no altar. Nunca nos meus sonhos eu ia imaginar que isso ia acontecer comigo. Eu não tinha condições de olhar para o rosto daquelas pessoas. Eu não podia acreditar que aquilo estava acontecendo. É como eu falo para todos quando eu conto essa minha história, porque é cena assim de novela. Eu saí então correndo da igreja, sem rumo, assim, sem direção. Eu fui direto para casa que eu e ele havíamos comprado para vivermos juntos. Entrei no quarto, tirei aquele vestido de noiva e desabei na cama. A maquiagem estava toda borrada, eu afoguei minhas mágoas e sentimentos nos travesseiros lindos que a gente tinha comprado. Alguns minutos depois, os meus pais e os meus irmãos chegaram lá na casa. Eles viram o estado deplorável que eu me encontrava. Eu estava destruída emocionalmente, sem base, sem chão, sem forças. Eles ficaram ali comigo, me apoiaram demais. Eu amo a minha família porque eu tive muito suporte deles. Eles me consolaram, tentaram me ajudar a sair daquele inferno emocional
que esse homem, o Caleb, me colocou. A minha família explicou na igreja o motivo da ausência do noivo e depois que souberam a verdade. A família do Caleb também pediu desculpas pelo ocorrido às pessoas e disse que não havia criado o Caleb para agir dessa forma. Eles também estavam decepcionados com a atitude dele. E minha mãe foi a primeira a me contar o que soube pela mãe do Caleb. Caleb havia fugido para os Estados Unidos junto com uma moça que conheceu na despedida de solteiro. E o nome dessa moça era Audrey, o nome da mulher que destruiu a minha vida. Meus irmãos ficaram furiosos. Meus irmãos ficaram... Assim, eu contando essa história, eu não sei, me dá um sentimento assim muito... Me dá um sentimento muito estranho e esquisito. Porque parece que não sou eu que eu estou falando na história, como se o meu espírito, não sei se você já tiveram essa sensação, é como se o espírito saísse do corpo para não viver aquele momento, que você fica olhando por cima, assim, porque parece que a ficha ainda não caiu, que sou eu que vivi isso, sabe? E também eu não consigo entender o porquê que ele fez isso. Sendo que estava tudo bem, eu fico pensando às vezes, por que ele não me falou antes? Será que ele não me amava nem um pouco? Pra me deixar passar por tudo isso, passar por essa vergonha? Sendo que a gente tinha uma vida, como eu falei pra vocês lá no início, a gente tinha uma vida perfeita, que eu considerava perfeita, uma vida legal, uma vida boa, uma vida que eu sentia que ele me amava. E tipo assim, tudo que nós vivemos, né, nós ficamos quantos anos juntos? Se eu me lembro bem, há uns 5 anos de relacionamento. 5 ou 6 anos já de relacionamento. E do nada, ele vai numa despedida de solteiro, conhece alguém e simplesmente vai embora com essa pessoa que ele acabou de conhecer, jogando todo o nosso relacionamento por água abaixo, sabe? Sem ligar pros meus sentimentos. Eu não sei o que aconteceu, sabe? Algumas pessoas me falaram depois que ele já conhecia essa Audrey, que era alguém do passado dele, quando ele era mais adolescente, que ele gostava, algo nesse sentido, só que não é comprovado isso, sabe? Eu não tenho certeza se de fato é isso, mas se aconteceu isso, pode ser que seja, né? Algo meio provável, porque senão acho que ele não faria isso. Enfim, é algo que eu ainda não tenho 100% de resposta, sabe? Do motivo que o fizeram fazer isso. Os meus irmãos, eles falaram que se fosse necessário, eles iriam pessoalmente até os Estados Unidos para trazer aquele sem vergonha de volta para dar explicações, enfim. Especialmente o meu irmão mais velho, né? Ele estava com fogo nos olhos. E nós somos uma família unida, então eles estavam, assim, ferozes com ele. Ele ficou muito indignado com a atitude mesquinha, precipitada e narcisista, né, do Caleb. Meu irmão prometeu que aquilo não ficaria dessa forma, que teria troco. Minha família e minhas amigas ficaram ao meu lado o tempo todo, me dando apoio. Alguns amigos, principalmente os que estiveram na despedida de solteiro do Caleb, tomaram o lado dele e decidiram cortar relações comigo. Mas com o Tony foi diferente. Ele foi o único que decidiu me explicar tudo. Aquele amigo do Caleb, né, de longa data. Tony me disse que sentia muito mal por não ter impedido o Caleb de cometer aquela loucura. Ele explicou na época que essa Audrey, ela trabalhava de dançarina e que foi contratada para entreter lá na despedida de solteiro deles. E o Caleb, ele parecia ter sido hipnotizado por aquela moça. Porque o Tony, ele falou que lembra que ele ficou muito assim, chocado ao ver ela. Ele ficou incomodado. E ela estava trabalhando de dançarina. Então pode ser que essa teoria, isso que me contaram, né, faça sentido também por conta disso. O Tony se ajoelhou diante de mim. Ele chorou, ele pediu perdão de todas as maneiras, de todas as formas. Ele pensou que o Caleb estava agindo daquela forma por estar já bêbado, por ter tomado
misturado algumas bebidas, então ele não levou muito a sério. Ele disse que ao menos esclarecendo alguns fatos, talvez pudesse se redimir comigo. Eu não vi o porquê culpar ele, sabe? Ele foi o único também que ficou ao meu lado. E mesmo sendo amigo de longa data do Caleb, ele me apoiou muito nesse momento, sendo que os outros nunca mais, tipo assim, a gente chegou a conversar. E eles eram amigos nossos, né? Estavam lá no nosso casamento. Mais adiante, eu descobri que o Caleb tinha me bloqueado das redes sociais, bloqueado toda a minha família e alguns amigos nossos em comum. Por incrível que pareça, a família do Caleb ele decidiu pagar o prejuízo do casamento. Eu sabia que eles não tinham culpa, mas eles quiseram fazer aquilo para tentar se redimir pelo que o Caleb fez. Eu deixei, porque não era também culpa minha, né? Na verdade, não fui nem eu que tratei sobre isso. Os meus pais, minha família, né, tomaram a frente disso e conversaram com a família do Caleb e eles, né, se propuseram a pagar esse casamento. Então, ficou assim, né? Porque por conta que eles tinham feito isso, mas eles também não tinham culpa, né, do que o filho dele, mau caráter, tinha feito. Enfim, parecia que tudo tinha acabado pra mim. Minha família, meus amigos me incentivaram a procurar terapia, juntando os cacos quebrados que ainda restavam dentro de mim. Eu aceitei procurar ajuda porque eu não sei nem o que poderia ter acontecido comigo, né, depois de tudo isso. E cerca de 1 ano depois, ainda em terapia, Tony me procurou novamente. Ele me mostrou uma foto no perfil de Caleb, na Estátua da Liberdade. E o Caleb havia desbloqueado Tony recentemente, porque Tony aí também tinha sido bloqueado. Porque na época o Tony, tipo, xingou ele e falou umas boas pra ele, que ele não deveria ter feito aquilo. E na foto ele aparecia se exibindo ao lado dessa mulher que ele fugiu. E eles pareciam muito felizes. Na legenda ele escreveu que tudo, tipo, algo assim, tudo vale a pena pelo amor verdadeiro. E agora eu vou seguir em frente. Enfim, algo nesse sentido. Aquilo pra mim foi uma verdadeira zombaria. Aquelas palavras me encheram de ódio, de um ressentimento muito profundo. Parece que voltou aquele sentimento, sabe, do casamento. Mas eu procurei não deixar me abalar para não atrapalhar o meu processo da terapia. Que já estava, por incrível que pareça, já estava fazendo efeito, ainda bem. Eu fiquei grata ao Tony por me mostrar a verdadeira face, né, desse homem que eu estava prestes a me casar. Eu continuava bloqueada, por isso eu não conseguia falar com o Caleb. E talvez fosse até melhor assim. Aquela imagem foi como uma navalha me cortando. Mesmo assim, eu decidi seguir com a terapia, deixar o Caleb viver o conto de fada deles. Foram 3 anos intensos, com muita ajuda psicológica, apoio da minha família e das minhas amigas que nunca me deixaram de lado. Decidi entrar em uma academia, comecei a correr. Comecei a me priorizar. Minhas amigas deram a ideia de a gente fazer uma fogueira na praia e queimar as coisas que ainda eu pudesse me lembrar, né, do Caleb. E desse dia, eu peguei o vestido de noiva, a gente queimou fotografia, nossos tempos de namoro, todas as lembranças eu joguei na fogueira. É como se estivesse me purificando, assim, tirando de mim toda essa sujeira emocional. E tudo virou cinza. Até a casa que Caleb e eu compramos juntos eu decidi vender, pois ela também me lembrava dele. Eu confesso que por um momento eu pensei até em colocar fogo na própria casa. No meu auge, assim, que eu não estava bem. Mas daí eu percebi que isso era muito exagero, ainda bem. Graças a Deus que eu percebi que isso era exagero. Não sei nem o que poderia ter acontecido. A maldade não estava na casa, estava nele, nas pessoas, né? Depois disso, eu me dediquei de corpo e alma ao meu trabalho, o que me fez subir de cargo na empresa. Eu estava construindo novas memórias e eu não queria absolutamente nada que me lembrasse o passado. Mas todo esse esforço começou a chamar a atenção do CEO da minha empresa, filho do dono da empresa, né? E até tinha vínculo de amizade com alguns membros
da família real, muito importante. E entra então na minha história o Marco. Ele era um rapaz bem bonito, ruivo, olhos castanhos. Ele tinha um porte atlético, muito bonito. Ele era muito educado, gentil, tratava todos muito bem na empresa, desde o faxineiro mais humilde até o diretor-geral. Com o tempo, o Marco se aproximou de mim e começamos a conversar, a princípio, sobre trabalho. Porque como eu subi de cargo, então eu já comecei a tratar de coisas assim mais importantes que envolvia a diretoria, que ele fazia parte da diretoria. Eu pensava assim, nossa, pelo menos essa tragédia que aconteceu na minha vida, essa tristeza serviu para alguma coisa. Porque daí eu foquei no trabalho como nunca, né? No meu corpo, então estava me sentindo muito bem comigo mesma. Com o passar do tempo, eu comecei a notar que ele trocava muito olhares comigo. Eu decidi ignorar, mas eu respeitava e falava com ele de forma mais profissional e educada possível, porque eu não sabia se ele era daquele jeito mesmo ou se ele estava de fato, sabe, me olhando de uma forma a mais que o trabalho, sabe? Então, por via das dúvidas, eu não poderia arriscar em nada. Então, eu sempre tratei ele de forma, assim, muito profissional. Eu acreditava que ele devia ter muitas pretendentes também interessadas nele. E eu não queria ser mais uma que ficava correndo atrás do riquinho, do herdeiro, né? Da empresa. Então, eu decidi ficar no meu lugar. Eu já havia tido experiências terríveis. Essa experiência terrível com o Caleb e não estava disposta a ceder ao amor outra vez. Pelo menos não naquela época. Aquela dor deixou sequelas graves em mim. Eu havia perdido completamente a confiança no amor, nos homens. Ainda mais ele, que era um homem aparentemente muito concorrido, né? Por ser bonito, por ter a posição que ele tem. Então eu decidi ignorar aqueles olhares e viver pra mim mesma, só tratando negócios de trabalho. Tudo começou a mudar quando o senhor Marco veio até a minha sala e disse algo que me deixou muito surpresa. Ele falou algo assim, tipo, oi Isabel, eu gostaria de conversar com você. Seu trabalho na empresa tem sido incrível e vejo que você tem evoluído muito, você é incrível, nananã. Nesse domingo será o meu aniversário e você está convidada junto com os outros funcionários. Espero que você compareça. Eu fiquei muito honrada, porque por mais que a gente tratasse, eu trabalhasse assim junto com ele agora, né? Porque ele faz parte da diretoria. Mas, poxa, é o chefe, né? Que estava me convidando. Eu fiquei muito, muito feliz. Eu fiquei muito animada, eu agradeci a ele pelo convite. Acabei falando, dando um charme, né? Eu falei assim, eu vou ver se eu tenho alguns planos para o final de semana, mas qualquer coisa eu vou, mas obrigada. Tipo, eu decidi não aceitar logo de início. Ele deu uma risadinha. Eu não quis dar falsas esperanças, sabe? Dessa vez eu faria tudo da minha maneira. Depois de refletir bastante e perceber que não tinha nada especial para fazer naquele domingo, eu aceitei o convite. Eu decidi colocar o meu melhor vestido, fiz o meu melhor penteado e fui até a recepção do Marco, do meu chefe. O endereço estava no convite que ele tinha me entregado. O local era uma mansão linda, 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 bem estilo assim, Londrina, né? Com uma vista maravilhosa para o céu, um jardim lindo, tudo lindo. Quando ele me viu, ele sorriu e veio diretamente falar comigo. Ele falou, nossa, eu fiquei muito honrado pela sua presença, seja bem-vinda. E eu posso dizer que aquela noite foi inesquecível, foi incrível, ainda bem que eu fui. Eu comi as melhores comidas, me diverti. Ele sabe dar uma festa, porque foi muito legal. Passou muito tempo da noite conversando comigo, por mais que tivesse muita gente, eu até fiquei surpresa. Ele foi amável, educado, respeitoso, tudo. Eu, porém, vi aquilo apenas como, assim, civilidade, boa educação e uma gentileza da parte dele. Eu tentava me concentrar na minha nova vida, embora de vez em quando as dores antigas do passado ainda me atormentassem, como flashbacks. Enfim, o tempo passou e eu continuei a minha rotina na empresa normalmente, até que um dia inesperado, o Marco me chamou no seu escritório pessoal e fez o seguinte convite.
Ele falou assim: "Ah, Isabel, por acaso você gostaria de sair comigo um dia desse? Eu gostaria de conhecer mais sobre você. Você é uma pessoa que é uma excelente profissional e tudo mais. Eu gostaria de conhecer mais de quem é a Isabel, eh, fora da empresa". Tipo assim, algo meio assim. Eu fiquei perplexa. Perplexa. Por mais que eu já tivesse visto, né, os olhares e notado algumas coisas, mas eu não sabia que de tipo, porque a gente pensa assim: quantas mulheres que ele já não deve conhecer? Ele deve conhecer modelos, ele deve conhecer pessoal da realeza, ele deve conhecer, poxa vida, muita gente. Pelo cargo que ele tinha na empresa dele. Por que que o homem desse vai olhar justamente pra mim, uma funcionária da sua empresa? É esse tipo de pensamento que vem na nossa cabeça, pelo menos foi o que veio na minha. Mas assim, eu fiquei meio assim. Eu fiquei pensando, será que ele também, né, não é uma pessoa que gosta de sair com várias? Porque até então eu não conhecia ele intimamente, não era uma pessoa próxima a ele. Então eu fiquei pensando, vai que ele brinca comigo, com meus sentimentos, já tô, né, já fui tão machucada. Então, na hora eu decidi responder de uma forma séria, mais educada. Eu falei: "Ah, senhor Marco, não deve confundir". Eu falei até assim, eu deveria talvez ter formulado melhor. É para não confundir, tipo, emocional com profissional, mesmo sendo uma funcionária abaixo do senhor. Eu quero deixar que sou uma mulher de respeito, tenho integridade, não tenho cabeça para pensar em romances, aventuras. Eu não sou assim, né. Daí eu falei um pouco também do baque emocional que eu já tinha passado, sofrido, e eu não estava aberta, assim, né, para conhecer alguém naquele momento, que eu ainda estava me recuperando, algo assim que eu falei pra ele. E naquele momento que eu terminei de falar, que foi um pouco por impulso, porque eu também não estava esperando que ele ia falar aquilo pra mim, que ele ia me chamar pra sair. E daí eu já pensei: "Ixi, já era meu emprego, ele já vai me demitir". Ai, mas enfim, achei que poderia ser demitida ou assim que eu terminei de falar, eu fiquei paralisada, assim, falei: "Fiz fiz merda, fiz algo de errado". Mas por incrível que pareça, o Marco ficou nervoso também. Respondeu: "Ah, Isabel, me perdoe se eu faltei com respeito, ou se eu fui ofensiva, que fique claro que eu não sou um aventureiro que fica com uma e com outra, eu sou um homem de respeito, princípios. Eu quero apenas ser seu amigo, nada além disso, porque eu vi que você é uma pessoa muito legal, esforçada", enfim, ele falou algumas coisas nesse sentido. Depois disso, ele me deixou em paz, né, e ele procurou me respeitar, conforme eu falei pra ele, né, que eu não estava aberta pra conhecer e tudo mais. Eu confesso que eu fiquei admirada com as investidas dele a cada dia, ele parecia mais determinado também a me conquistar, mas eu gentilmente, de forma educada, fingia que não estava nada acontecendo. Eu ainda tinha medo de que ele fosse um outro Caleb e destruísse a minha vida novamente, eu estava bloqueada mesmo. Eu não poderia permitir que isso acontecesse. O senhor Marco respeitava os limites que eu estabelecia, mas eu via que ele não estava disposto a desistir de mim. Então ele agia muito sutilmente e de certa forma eu gostava, de certa forma no íntimo eu achava isso assim divertido, parece que era uma adrenalina que estava começando a acender assim o meu coração. E um dia quando eu cheguei no meu escritório, eu encontrei flores muito bonitas e um cartão que dizia para a mulher mais incrível do mundo, que conquistou meu coração, do seu admirador. Pelo visto, o senhor Marco estava falando muito sério. Eu pensei comigo, eu aceitei as flores, dei um sorriso, fiquei muito feliz naquele dia. Parece que o meu coração estava assim, animado. Sabe aquele. Quando a gente começa a se apaixonar por alguém, que o nosso coração a gente fica animado, fica dando risinhos, risadinhas. Eu já estava começando a me sentir dessa forma. Depois vieram outros presentes, como cartas de amor, até uma joia, uma pulseira, que era muito cara, porque depois eu pesquisei. A pulseira eu tive que devolver. Eu fui ao escritório dele. Quando ele me viu entrar, ele sorriu. Mas eu mostrei a pulseira e eu disse que eu ia devolver, porque eu não poderia aceitar, né? Algo muito claro, sendo que eu não queria que ele pensasse que fosse nada em troca, que ele estava me dando algum presente, que eu ia ter que retribuir a ele alguma coisa. Ele ficou bem intrigado no dia e eu disse assim: "Ah, senhor Marco, eu aceitei as flores, os cartões e tal, mas a pulseira eu não posso aceitar".
Aí por isso eu vim aqui devolver. Aí ele falou assim: não, mas por que, Isabel? Você não gostou? O que que acontece? Eu quero saber. Aí ele meio que abriu o jogo naquele dia. Por que que você não gosta de mim? Você me acha feio? Você não acredita que eu tenho sentimentos por você? Que eu acho você uma pessoa interessante, que eu quero te conhecer, né? A gente não precisa já ter alguma coisa. A gente é só conversar, se conhecer. É só isso que eu quero. Eu quero te conhecer melhor. Aí eu fiquei meio nervosa. Eu respondi: não é nada disso, o senhor é um homem charmoso, muito bonito, tem tudo que as mulheres gostam, mas é que eu acho que eu não sou pra você. Acredito que o senhor deve conhecer pessoas melhores, talvez, do que eu, e que possa amá-lo de verdade. Nesse momento, ele pegou na minha mão e ele disse: olha, escuta, aconteceu alguma coisa que deixou você assim, então arredia com relação ao amor. Eu sei que eu sou um estranho pra você, mas desde que eu vi pela primeira vez, não consegui pensar em outras pessoas. Isso não é uma aventura. Eu sempre tive o coração também fechado. Eu nunca fui também uma pessoa fácil, ele falou. Mas por você eu senti algo legal, algo diferente, algo assim, especial. Então, se você teve alguma coisa que aconteceu com você, por isso que você age desse jeito, teve algum trauma, você pode falar comigo, que eu vou te escutar. Eu não queria, na verdade, falar da minha vida pessoal com ele, até porque eu não queria reviver tudo isso na minha mente de novo, sabe? De ter que ficar contando o que aconteceu. E eu fiquei muito surpresa, parecia que eu estava vivendo um desenho animado, sabe aqueles contos de fada que o rapaz bonito e rico vem atrás da gente. Até porque eu também não me considerava uma pessoa feia, né? Mas me considerava abaixo no quesito, assim, de nível financeiro, que eu acredito que ele poderia ter uma pessoa melhor. Aí eu falei, ele insistiu de forma amigável e a educação dele acabaram rompendo a barreira que eu havia jurado colocar ao redor de mim mesmo. Então, naquele momento, eu meio que desabafei com ele. Eu contei tudo o que tinha acontecido pra ele, por isso que eu era daquele jeito. Eu contei o motivo pelo qual eu não acreditava mais no amor, expliquei que tinha perdido a confiança nos homens, falei sobre o dia, né, que meu noivo tinha me abandonado no altar. Contei como aquilo me afetou, como destruiu minha autoestima e me deixou mergulhada, assim, em dor. E que eu estava me recuperando agora. Meu relato deixou ele muito emocionado. Por um momento, eu vi até que o olho dele ficou meio marejado. E isso me tocou muito. E como se ele estivesse sentindo a minha dor. Ele falou que lamentava tudo que eu tinha passado. E ele falou que pensava que o problema era com ele. E ele falou que não conseguia imaginar a dor de ser abandonada no altar. E o mais próximo que ele tinha sentido disso é quando uma ex-namorada dele traiu ele. Não foi no altar da igreja, mas ela se apaixonou por outro homem, terminou com ele. E ele falou que sofreu muito também. Por isso ele sentia legado a minha dor, aquilo que eu estava sentindo. E ele falou para considerar tudo isso que aconteceu, tanto com ele, tanto comigo, como se fosse um livramento e não uma perda. Então, o Marco e eu ficamos conversando sobre o assunto, desabafando nossas mágoas e tristezas. E, sendo sincera, eu disse a ele que não daria ilusões a respeito de um suposto romance, mas que eu ia pensar com carinho na proposta. Naquele dia eu vi que ele tinha já tentado relacionamento com pessoas da classe dele, pessoas assim financeiramente parecidas com ele, e não tinha dado certo, talvez por isso ele também já estava desgostoso e para ele isso também não importava, porque ele já tinha também sofrido uma apunhalada pelas costas de uma pessoa que ele namorava que era do nível dele, né? Então, talvez por isso que eles também estivessem aberto, não ligasse mais pra essas baboseiras, pra esse tipo de coisa. Então, eu senti que naquela noite eu estava saindo já do trabalho, eu senti que ali a gente teve uma conexão muito forte, eu senti que ele me entendeu, eu entendi ele. Então, parece que criou uma conexão entre a gente, assim, sabe? Ele dizia que se eu desse uma chance que ele tanto desejava, ele ia fazer de tudo para que fosse uma pessoa mais feliz no mundo, que ele via quanto eu era esforçada, guerreiro, quanto eu era uma mulher de fibra, enquanto esse tipo de pessoa
que ele precisava, sabe? Alguém que sempre estivesse tentando lutar pra se pôr pra cima e também colocar essas pessoas ao redor pra cima, só com o jeito, só com o meu jeito de ser, sabe? Isso foi muito legal que ele falou. Enfim, a nossa amizade foi evoluindo. Logo começamos os primeiros encontros. Ele me levou para passeios, jantares e até uma festa bem elegante em um dos palácios da família real britânica. Vimos a família real apenas de relance, assim, bem rapidinho, sem aproximação. E parecia que eu estava vivendo um conto de fadas novamente. Só que esse era praticamente, literalmente, um conto de fadas, né? Com muita insistência e perseverança da parte dele, eu acabei dando uma nova chance ao amor. A minha família era de classe média alta, mas ficou muito animada quando viu que meu novo namorado era alguém de uma classe ainda mais alta, com muito prestígio, dinheiro. Porque depois de tudo que eu passei, o meu pai ele queria alguém que de fato cuidasse bem de mim, em todos os sentidos. O senhor Marco demonstrava seus verdadeiros sentimentos com ações, não apenas por palavras. Isso era muito legal, eu apreciava muito isso. E em um dos nossos encontros, ele disse sorrindo, eu me lembro até hoje. Ai, meu amor, não quero que me chame mais de senhor, porque eu ainda chamava ele de senhor, principalmente lá no trabalho, pra, né, não ficar, as pessoas não ficarem falando. Ele falou, me chame apenas de Marco, não precisamos dessas formalidades, porque agora nós somos um casal. Eu falei, está bem, pode ficar tranquilo. É porque a gente acostuma, né, falar assim, senhor, senhor, parece que fica automático. A gente começou a curtir muito o nosso namoro, estávamos muito envolvidos e muito apaixonados um pelo outro. Eu fiquei até pensando, eu sofri tudo aquilo com o Caleb, ainda bem que não deu certo. Porque se tivesse dado certo, eu estaria com o Jurandir da vida e teria perdido esse novo amor que eu estou vivendo, que pra mim está sendo tudo mágico. Eu ficava com um pontinho ainda, uma pontinha ainda de receio, porque lá com o Caleb eu também estava me sentindo como se fosse algo assim, de contos de fada, porque era tudo perfeito. Mas eu, tratando em terapia também, eu pensei em não ficar focando nas coisas ruins e sim no bom, no lindo que eu estava vivendo. E que o Marcos, sim, era uma pessoa completamente diferente do Caleb. A minha família gostava muito dele, a família dele também, que depois que me conheceram, também pareciam bem felizes comigo. Eu me dava muito bem com os irmãos e os pais dele, que demonstravam grande admiração por mim também, porque eles conheciam também meu trabalho lá da empresa. Depois de 2 longos anos de namoro, Marcos também preparou uma celebração bem linda na casa que ele vivia, que pra mim era uma mansão, né? Ele convidou amigos, cunhados, familiares, e durante essa reunião, ele tirou uma pequena caixa do bolso, ajoelhou-se e me pediu em casamento. Eu aceitei muito emocionada porque foi tudo lindo. Nós oficializamos o noivado e marcamos o casamento. Em apenas 4 meses começamos os preparativos para o grande dia. Mas o passado, que eu pensava estar enterrado e sepultado há muito tempo, logo retornaria para minha vida e eu não fazia ideia. Um dia, enquanto eu acessava o Facebook, apareceu uma mensagem inesperada. Era como se um fantasma do passado tivesse voltado. A mensagem era de quem? Caleb. Eu nem era muito de acessar o Facebook, na verdade, mas eu entrava assim esporadicamente para ver se tinha uma coisa. E encontrei a mensagem desse Caleb. No primeiro momento, eu decidi ignorar. Não queria responder, não queria saber o que aquele homem que me causou tanta dor queria comigo. Mas a curiosidade falou mais alto. E eu não consegui resistir e abri a mensagem. E ele falou algo nesse tipo. Oi, Isabel. Eu sei que já se passaram quase 4 anos, mas estou escrevendo para dizer que eu estou retornando à Inglaterra. Aconteceu muita coisa aqui que me fez refletir sobre as minhas escolhas, sobre o quanto você deve ter sofrido por minhas decisões. Eu vou retornar e quando eu deixar aqui os Estados Unidos, quero falar com você pessoalmente. Enfim, ele falou que pedia perdão e falou que ia voltar para me reconquistar, que eu era o verdadeiro amor da vida dele. Ele começou a lembrar um pouco também das coisas boas que nós vivemos, né?
e que ele se arrepende muito, mas quem que nunca errou, que atire a primeira pedra, essas baboseirinhas, assim, de quem tá arrependido e tá chorando pelo leite derramado. Quando eu li aquela mensagem, eu fiquei indignada com a audácia dele. Não, sério, eu até dei risada, assim, eu fiquei muito, assim, sem entender, assim, sabe quando você fica com aquela sensação de, tá vendo agora quem está por cima? Porque muitas das vezes todos esses anos eu estava me sentindo por baixo, mas agora eu me sentia por cima. Como é que ele poderia acreditar que eu aceitaria de volta? Ah, pelo amor, né? A velha dor do abandono no altar começou a ressurgir também, aos poucos. Eu não me contive. Eu só bloqueei ele. Foi um mix de sentimento naquele momento. Assim como ele havia feito comigo no passado, eu também o bloqueei. Com certeza, do outro lado, lá do planeta, ele viu o que eu fiz. Eu gostaria de ter visto a cara dele naquele momento. Não respondi com palavras. O bloqueio do perfil dele foi a minha resposta para ele. Eu não deixaria aquela dor voltar para minha vida jamais. Ele era do passado, agora uma página virada. Eu me apeguei ainda mais a Marco e tudo que ele fazia por mim. Marco me tratava como uma verdadeira rainha e me fazia sentir feliz e realizada. Eu tinha certeza de que não era pelo status ou pelo dinheiro dele, mas pelo incrível ser humano que ele era. Um mês depois daquela mensagem, meses antes do meu casamento com o Marco, eu estava no meu escritório quando meu celular tocou. Um número desconhecido apareceu na tela. Ignorei e rejeitei a chamada, porque eu não costumo atender números desconhecidos. Mas continuou ligando esse mesmo número. Eu resolvi atender e perguntei quem era. Minha mente congelou quando eu conheci aquela voz. Quem que era? Era o Caleb. Ele queria falar comigo, esclarecer as coisas. Ele estava muito assim, uma voz assim de atormentado, sabe? De querer resolver, eu preciso tratar isso com você. E no mesmo instante eu desliguei a chamada e bloqueei o número. Não sei qual foi a reação dele do outro lado e também pouco me importava. Dias depois, uma enxurrada de mensagens começou a chegar. Eu não era da família do Caleb. A família dele sabia que ele havia feito comigo e estava decepcionada. A mensagem vinha dos amigos dele, os mesmos amigos da despedida de solteiro, os mesmos que cortaram relação comigo e nunca sequer me deram uma palavra de consolo. Agora eles pareciam dizer que eu deveria escutar o Caleb e dar uma chance de ouvir o lado dele e essas coisas. Gente, eu fico embasbacada, porque sabe a cara de pau da pessoa, das pessoas? Eu acho muito cara de pau isso. Eu não sei como a pessoa tem coragem de vir falar comigo dessa forma, depois de tudo que aconteceu, sabe? E quando você não aceita, o errado é você. Sendo que eles parecem que não lembram do que aconteceu no passado. Eu fui bloqueando todos aqueles números. Aqueles amigos sem vergonha agora achavam que podia me manipular e fazer como se eu fosse esquecer tudo. Mas a notícia mais intrigante veio quando eu cheguei em casa. Meus pais e meus irmãos vieram até mim e contaram o que tinha acontecido. O Caleb, ele havia ido até a casa deles pedindo perdão e querendo falar comigo. Os meus pais não aceitaram e disseram que eu não queria vê-lo mais. Fato. Mas ele não queria sair de lá. Aí foi necessário meus irmãos ameaçarem e dar uma surra nele para que ele fosse embora. Depois de muita ameaça e hostilidade por parte dos meus irmãos, ele saiu muito de má vontade. Eu não queria acreditar que aquilo estava acontecendo, justamente tão perto do meu casamento com o amor da minha vida, que era o Marco. Um homem de verdade. Nem na hora de dormir eu tinha paz. Os amigos dele ficavam me mandando mensagem de outros números, dizendo coisas assim: ai, não seja egoísta e vingativa, Isabel. Seja uma pessoa melhor. Dê uma chance de conversar com o Caleb. Outras mensagens diziam: ai, ele quer te ver. Apenas ouça o rapaz, não sei o quê. Sabe? Tudo babaquice. Eu não sei nem como tinham coragem de mandar uma mensagem dessa. Eu ficava admirada com toda essa loucura. Eles falavam como se eu fosse a vilã da história e me recusava a ver o Caleb. Não iria ceder, jamais. Mas o pior é que eu não era a única vítima daquela perseguição.
O meu noivo, Marco, também começou a receber mensagens ameaçadas do amigo do Caleb. Olha que audácia, gente. Muitos diziam que ele era um empecilho entre eu e o Caleb, que eu amava o Caleb de verdade, nunca que eu ia esquecer o Caleb, que o Marco era só um tapador, tapa-buraco, sabe? Umas coisas muito, muito de doido. Mas assim, o Marco, ele sabia que o pessoal era meio doido e ele nunca, jamais que ele ia ceder, né, a essa conversinha desse pessoal. E foi aí que nós juntamos ainda mais força neste momento. Caleb, ele estava em segredo, causando todo aquele alvoroço. Eu cheguei a ligar para a família dele e contar tudo. Meus quase sogros e cunhados estavam cientes. Eles disseram que havia repreendido Caleb quando ele voltou e que não iriam ajudá-lo nessa história. Também me aconselharam o Caleb a desistir depois de todo o sofrimento que ele havia me causado. Eles me aconselharam a ignorar tudo aquilo e seguir em frente. Também me desejaram felicidade no meu novo matrimônio. Enfim, são pessoas muito queridas. Pena que o filho deles é terrível, mas eles são pessoas queridas. No dia seguinte, né, de tudo aquilo que a gente conversou lá com a família dele, eu fui trabalhar. Eu estava no meu escritório quando a secretária disse que havia um homem querendo falar comigo. De forma educada, eu respondi que estava muito ocupada, que eu não queria ver ninguém estranho, a menos que fosse alguém da empresa. Quando eu estava prestes a entrar na minha sala, ouvi uma voz há muito tempo. Não escutava essa voz. E chegou falando: "Ai, não pode falar nem mesmo comigo, Isabel? Temos muito o que conversar. Você não acha?" Quando eu olhei para o lado, eu vi sentado na poltrona quem? Caleb, meu ex-noivo. O homem que havia me abandonado no altar estava ali, sentado, querendo falar comigo. O meu olhar para ele foi de extrema frieza e muita determinação. Mantendo a calma, eu disse para ele: "Eu não tenho nada para falar com você. Saia daqui agora." E com as emoções contidas, ele respondeu: "Eu sei bem que eu te fiz sofrer, que você deve me odiar muito, mas agora eu quero estar de volta na sua vida, eu quero recuperar tudo aquilo que eu acabei desperdiçando. Eu quero recuperar sua confiança, eu quero pedir perdão. Que eu sei que não foi certo, eu sei que você está noiva, mas eu errei contigo, eu não posso te perder." Parecia que ele estava muito transtornado, assim, o jeito dele, assim, do jeito que ele falava. Ele estava contido, mas parece que estava internamente meio transtornada, como se... Sabe quando a pessoa perde uma coisa tão legal e depois ela quer recuperar, ela se dá conta, e ela quer recuperar e já é tarde demais? E ela, no fundo, sabe que não vai ter aquilo de volta, mas ela quer tentar, igual criança, de toda forma, ter isso de volta. Era isso que estava acontecendo, que eu percebi que estava acontecendo com ele. E, enfim, ele foi falando que pensou muito em mim durante esses anos, que o relacionamento dele com aquela Audrey foi uma grande mentira, que ele se deixou levar pelo impulso, enfim, todas essas baboseiras. Eu senti ódio nos olhos. As palavras de Caleb acenderam uma chama assim ruim dentro de mim. Eu não queria que a recepcionista e a secretária presenciasse essa cena desagradável na empresa. Por educação e controle, eu levei Caleb até uma sala mais privativa, porque eu queria acabar com aquilo, entendeu? E antes disso, eu pedi aos seguranças da empresa que ficassem atentos a qualquer coisa que ele pudesse fazer. Então, com uma voz áspera, eu disse: "Muito bem. Espero que você tenha uma boa explicação. Fale agora. Já estou cansada desse tormento. Você voltou para me atormentar, sendo que eu estou vivendo tão bem. Então fale o que você tem que falar e me deixe em paz." Ele agradeceu e falou que ia explicar tudo. E então ele começou a contar sua trajetória lá dos Estados Unidos. Ele explicou que na despedida de solteiro, a Audrey seduziu ele e conseguiu conquistá-lo. Ele até chegou a falar que ela fez algum tipo de trabalho, sabe? Aqueles trabalhos que enfeitiçam a pessoa. Ai, ai, ai. Ele disse que foi incitado pelos amigos, acabou sendo infiel e se envolveu com ela. Segundo ele também, ele ficou completamente dominado por ela. Planejou
a fuga com a ajuda dos amigos e pediu para que ninguém me contasse nada. Ele disse que estava confuso e totalmente tomado por aquele sentimento. Depois, por causa da sua formação como médico, né, não demorou muito para conseguir um trabalho no hospital lá em Nova York. Ele também já tinha muita facilidade, né, de conseguir ir para lá também, questão de visto e pela profissão dele, isso daí é muito, muito fácil. E durante algum tempo, ele viveu acreditando que estava feliz com essa Audrey. E durou cerca de 2 anos, por aí 3 anos, esse romance com essa mulher. Até que ele descobriu que ela ainda mantinha seu estilo de vida de dançarina e acabou traindo ele com um empresário americano que ela foi dançar numa festa privativa. E ela se envolveu com esse empresário e ela acabou largando do Caleb porque, né, apareceu algo melhor pra ela. Ele ficou arrasado com a traição. Gente, parece até um conto, assim, porque eu fico embasbacada de tudo isso acontecer. Ele poderia ter vergonha na cara e seguir a vida dele, né? Ok, ele me largou no altar, a mulher traiu ele, segue a vida dele, não vem atrás. Por que ele achou que eu ia querer ele de volta? Pra mim, isso daí é de achar graça, sabe? É de tirar sarro. Eu não consigo entender. Daí ele achou que ele ia voltar, arrependido, traído, e eu ia aceitar ele de volta com os braços abertos, até parece. Enfim, e segundo ele foi, depois disso, começou a sentir saudade de mim, descobriu que eu nunca havia deixado de amar de verdade. Ele disse que a terapia nos Estados Unidos durante aqueles anos ajudou ele bastante, então ele decidiu retornar, né? À Inglaterra, acreditando que eu ainda amava ele e pudesse tentar uma reconciliação, porque daí que ele foi ver a besteira que ele tinha feito. Ai, meu Deus. Naquele momento, com um sorriso de deboche, eu respondi que eu nunca poderia esquecer o que ele fez por mim na faculdade, né? Que ele pagou as minhas mensalidades. Mas isso não anula tudo isso que aconteceu depois. E que a amante dele, na despedida de solteira, acabou fazendo com você o mesmo que você fez comigo. E agora, eu falando assim pra ele, agora que ela te chutou como uma bola fora da rede, você volta como se eu fosse a segunda opção. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Não seria a segunda opção de ninguém. Você não imagina o favor. Eu falei assim pra ele, que ele não imaginava o favor que ele tinha me feito, que era um livramento aquele casamento não ter acontecido e que eu estava muito feliz, que ainda bem que aquele casamento não aconteceu, porque agora, de fato, eu estou com o amor da minha vida. Ele começou a chorar, foi patético, ele começou a chorar, pedindo por favor para não dizer isso, você não é minha segunda opção, você é meu verdadeiro amor, eu fui um grande canalha com você, me dê uma chance, todas essas coisas, essas baboseiras de arrependimento, sabe? Nunca deixei de te amar, mesmo eu estando com a Audrey, eu tava pensando em você. Enfim, carreguei essa culpa. Eu falei pra ele que eu odiei muito ele e que agora eu nem odeio mais. Que o que eu sinto por ele é pura indiferença agora. E toda a confiança que eu tinha com certeza desapareceu. Eu falei pra ele que eu não desejava o mal pra ele, mas também não tinha motivo nenhum pra ter ele na minha vida de volta, nem como amigo. E eu falei que voltar pra ele seria como jogar minha dignidade, meu respeito próprio na lama e que eu jamais faria isso. Jamais, jamais. Toda aquela humilhação que ele me fez passar na igreja foi terrível. Os olhares, eu tive depressão, eu chorei muito, sofri bastante. E eu nunca poderia esquecer daquilo que ele me fez passar. Nunca, jamais poderia voltar com ele depois de tudo isso que aconteceu. Seria não ter amor próprio. Seria não ter amor próprio. E eu estou firme agora com o Marco, falei pra ele, e esse sim é um homem de verdade, não é um covarde como você. E eu o amo, ainda bem que não deu certo com você, porque daí eu consegui achar o amor da minha vida. Enfim, ele falou muitas coisas, falou que prometeu que ia fazer tudo diferente. Aquela coisa toda que o homem fala pra tentar se redimir, pra tentar falar que vai mudar, mas a gente sabe que não é isso que acontece. Ele chegou a se ajoelhar, implorando meu perdão. Tipo, se ajoelhar. Mas eu me mantive firme, como uma verdadeira mulher de gelo. Porque
Eu estava vivendo a melhor fase da minha vida. Jamais, jamais que eu iria, não tinha nem cabimento pensar em dar alguma chance pra esse homem. Eu não aceitei as desculpas esfarrapadas e eu disse pra ele com muita determinação que ele perdeu o tempo dele indo até ali. E era bom ele sair, que eu não quero chamar o segurança pra ter que tirar ele. E eu pedi pra ele sair. Com o rosto muito triste, ele foi embora. Eu não queria saber mais nada dele. Quando o Marcos chegou, perguntou o que havia acontecido. E eu contei que o meu noivo, meu ex-noivo, tinha aparecido. E a gente teve uma terrível discussão. Mas que eu achei melhor receber e falar com ele pra, né, terminar com tudo isso de uma vez, pra ele não ficar me atormentando. O Marco, ele ficou do meu lado, me apoiou o tempo todo. Ele até me levou para casa com segurança, ele ficou até temendo, né, por mim. Que o Caleb ou alguém dos amigos dele pudesse fazer alguma coisa. Mas as perseguições dos amigos do Caleb não paravam. Eu não sei o que deu nesse pessoal, que eles ficavam mandando mensagem. Deveria estar tudo bêbado, não sei. Eles continuavam me perturbando, jogando na minha cara que eu nunca tinha amado o Caleb de verdade, que ele estava genuinamente arrependido, essas coisas. Depois daquela conversa eu nunca mais vi o Caleb. Mas eu soube pela minha mãe, não, perdão, pela mãe dele, que ele não estava conseguindo lidar com a rejeição, estava muito depressivo. E eles estavam preocupados, a família dele estava preocupada e decidiram levar ele novamente para o terapeuta. Os amigos dele e a família ficaram do lado dele, né, porque viu que também isso poderia ser perigoso para ele. Já a minha família e a família do meu noivo ficaram do meu lado, com certeza, dando todo o apoio que nós precisávamos naquele momento. Tudo isso finalmente começou a se encerrar quando chegou o dia do meu casamento. Por incrível que pareça, a própria família do Caleb foi convidada e esteve presente nesse dia. Convidei eles porque eles foram pessoas, assim, muito boas pra mim, né? Me apoiaram mesmo quando o filho fez tudo aquilo. Então, eu mantive a amizade com a família dele, não com ele. O meu noivo, Marcos, estava radiante, me esperando no altar. Foi lindo! Eu chorei demais, porque eu fiquei pensando, não tinha que ser aquele casamento, era pra ser esse casamento. Então eu comecei a agradecer a Deus, assim, porque tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que naquele momento a gente fica triste, a gente não entende, mas depois a gente vai entender o porquê que aconteceu. E eu comecei na hora que eu estava entrando na igreja e eu vi o Marco me esperando, eu entendi o porquê que tudo isso com o Caleb tinha acontecido. Porque senão eu não ia encontrar o Marco, provavelmente não teria trabalhado tanto, não teria conhecido ele lá na empresa. Eu estava com as minhas damas de honra, os olhares agora da igreja era de alegria, de triunfo, por segurança e proteção. O Marco mandou colocar seguranças na porta da igreja, né? Vai saber. Para evitar que o Caleb ou algum amigo dele fizesse alguma coisa. Que até aquele momento a gente poderia esperar de tudo, do jeito que estava indo as coisas. E os pais e irmãos do Caleb entenderam o motivo daquela segurança toda, com certeza. Finalmente fiz os meus tão sonhados votos matrimoniais. O Marco me recebeu no altar. Depois seguimos para o local da festa, que era a mansão da família dele. Os pais e os irmãos de Caleb desejaram felicidades, mesmo eu não tendo me tornado parte da família deles. Foi muito bonito, né? Tudo isso que eles fizeram. Depois Marcos e eu fomos para a nossa lua de mel, tão sonhada lua de mel. No início, o Marco queria os Estados Unidos como destino, mas eu recusei na hora. Aquele país me lembrava a fuga de Caleb. E eu não queria aquele lugar como destino para nossa lua de mel. Então, nós decidimos ir para Madrid, na Espanha. E o Marcos aceitou meu pedido de prontidão. Depois, publicamos nas redes sociais as fotos do meu casamento. Muitas pessoas elogiaram o nosso matrimônio, ficaram emocionados. Os amigos de Caleb comentaram com deboches coisas como: ai, que sacanagem, cruel, você perdeu a chance de ser feliz. Ou seja, na verdade, eles fizeram outra conta, né? Porque eles já estavam todos bloqueados. O nível, né? O nível parece que de pessoas que não têm nada o que fazer. Teve um até que escreveu assim: ai, Caleb, meu irmão,
Estamos contigo. Isabel ainda vai se arrepender de ter te deixado umas baboseiras assim. Eu fiquei admirada ao ver esses amigos, mesmo sabendo que ele havia me traído, me abandonado no altar, continuava do lado dele. Eu não sei se é essa questão de lealdade masculina que o pode pintar e bordar e estão do lado. Ah, eu não sei, gente. Eu não sei explicar se é problema mental, é algo incrível. A gente não consegue entender. Neste ponto, eu devo admitir que eles eram amigos mesmo do Caleb, porque pra fazer isso. Mas assim, eu estava muito feliz com o Marco e não demorou para outro milagre acontecer na nossa vida. Eu acabei ficando grávida. O Marco ficou muito feliz ao saber que seria papai. Todos da nossa família ficaram muito felizes. Eu finalmente havia seguido em frente definitivamente. Quanto a Caleb, eu nunca mais ouvi, graças a Deus, mas eu soube por meio de familiares dele que ele estava tratando a sua depressão e tentando superar o fato de ter me perdido para sempre. A família reconheceu que tudo aquilo era consequência das próprias escolhas dele. Ainda bem que ele tinha uma família sensata. Eles o ajudaram no tratamento, incentivando a fazer terapia, para ajudar, né, nesse processo. Alguns anos depois eu soube que o Caleb finalmente aceitou a amarga verdade da vida dele atualmente. E eu havia me casado com outro homem e estava feliz. Ele passou a se focar totalmente na profissão de médico, mas também soube por meio da irmã dele que Caleb ainda guardava o baú cheio de fotos e cartas que nós trocávamos quando éramos mais novos. Ao contrário de mim, ele nunca destruiu essas lembranças. Decidiu mantê-las como recordação de tudo de bom que nós tínhamos vivido. Agora, o foco dele era salvar vidas e procurar um novo propósito para a vida dele, né? E eu acho que ele faz bem seguindo a vida dele dessa forma. Como eu falei, eu liberei já perdão, né? Eu aprendi que eu preciso liberar perdão. Foi difícil, mas eu liberei perdão para ele. Quero que ele siga a vida dele e que, né, que ele colha os frutos das suas ações, mas que ele também possa ter uma vida, desde que ele esteja de fato arrependido, que ele possa ter uma vida feliz, né? Uma vida que ele possa seguir em frente. Eu estou muito feliz com o Marco e meus filhos. A vida de fato sorriu para mim. Eu acho que eu tive que passar por aquela humilhação toda para ter uma vida muito legal, muito boa, que é o meu sonho. É o meu sonho, é o que eu estou vivendo de fato agora. Eu sou grata por tudo de bom que recebi depois da desilusão que eu vivi com o Caleb. Graças a Deus, hoje eu sigo em frente, em paz, feliz. E olhando para trás, eu entendo uma coisa. Caleb acreditou que estava me abandonando. Mas, na verdade, ele apenas me libertou de uma vida que poderia ter sido muito pior. Então, é aquilo que eu sempre falo, né? A gente não entende o propósito de Deus naquele momento. A gente acha que Deus nos abandonou, que tá tudo errado, que não era para ser daquela forma, porque tava tudo perfeito seguindo na minha vida e de repente aquele balde de água fria. Mas, eu repito sempre, ainda mais depois de tudo isso que eu passei, Deus sabe como que ele está agindo. A partir do momento também que nós entregamos, né, a nossa vida para Deus e tudo mais, ele sabe exatamente o que ele está fazendo, né? Então eu sei que no momento é difícil, que nós estamos passando situações difíceis, mas ele sabe o que ele está fazendo, né? Ele nunca sai do controle. E eu aprendi muito isso depois de tudo isso que aconteceu comigo. Então sou muito grata a Deus por não ter dado certo uma coisa que eu queria muito, porque Deus tinha algo muito melhor preparado para mim. Então, eu contando essa minha história, espero que vocês tenham entendido, né? Eu não sou muito de contar histórias, mas eu espero que tenha ficado tudo claro. E que sirva de exemplo para muitas pessoas, que às vezes você perde as coisas, mas é porque Deus tem algo melhor para vocês. Obrigada, gente, por ouvir meu relato e é isso. Se inscreva no canal, deixe o like para o canal dos Segredos Dark, que eu agradeço muito a oportunidade de estar contando a minha história aqui para vocês.